Bom dia a todos. Vamos dar continuidade, então, no nosso estudo no primeiro de Reis. Hoje chegamos, então, no capítulo 16. Vamos ver os versículos de 15 a 28. Vamos lá. Todo mundo abriu aí? Vamos lá, 1 Reis 16, de 15 a 28. No ano 27º de Asa, rei de Judá, reinou Zinri 7 dias em Tirza, e o povo estava acampado contra Gibeton, que era dos filisteus. O povo que estava acampado ouviu dizer: Zinri conspirou contra o rei e o matou, pelo que todo Israel, no mesmo dia, no arraial, constituiu rei sobre Israel a Onri, comandante do exército. Subiu Onri de Gibeton, todo Israel com ele, e sitiaram Tirza. Vendo Zinri que a cidade era tomada, foi-se ao castelo da casa do rei e o queimou sobre si, e morreu por causa dos pecados que cometera, fazendo o que era mal perante o Senhor, andando no caminho de Jeroboão e no pecado que cometera, fazendo pecar a Israel. Quanto aos mais atos de Zinri e a conspiração que fez, porventura não estão escritos no livro da história dos reis de Israel? Então o povo de Israel se dividiu em 2 partidos. Metade do povo seguia Tibni, filho de Ginate, para o fazer rei, e a outra metade seguia a Onri. Mas o povo que seguia a Onri prevaleceu contra o que seguia a Tibni, filho de Ginate. Tibni morreu e passou a reinar Onri. No 31º ano de Asa, rei de Judá, Onri começou a reinar sobre Israel e reinou 12 anos. Em Tirza, reinou 6 anos. De Semer, comprou ele um monte de Samaria por 2 talentos de prata e o fortificou. A cidade que edificou sobre o monte chamou-lhe Samaria, nome oriundo de Semer, dono do monte. Fez Onri o que era mal perante Deus. Fez pior do que todos quantos foram antes dele. Andou em todos os caminhos de Jeroboão, filho de Nebate, como também nos pecados com que este fizera pecar a Israel, irritando o Senhor, Deus de Israel, com os seus ídolos. Quanto aos mais atos de honra, ao que fez e ao poder que manifestou, porventura não estão escritos no livro da história dos reis de Israel? Onri descansou com seus pais e foi sepultado em Samaria, e Acabe, seu filho, reinou em seu lugar. Amado Deus, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra, que ela nos sirva de inspiração, que o Senhor possa falar conosco através desta palavra e nos mostrar a Sua vontade, Senhor. Nos dê disposição, tranquilidade para entendermos o que o Senhor tem para nós nesta manhã. Em nome de Jesus. Amém. Pecou e fez o povo pecar. Eu quero, antes de entrar aqui nessa passagem de hoje, de 16, 15, 28, vamos relembrar um pouquinho o que está acontecendo aqui, né, para a gente se situar melhor, para você que perdeu aí as pregações anteriores. Eu quero voltar até Jeroboão, porque, afinal de contas, o texto de hoje cita algumas vezes Jeroboão e o seu pecado, né? Então, vamos fazer aqui uma rápida revisão, tá? Jeroboão foi o primeiro monarca do Reino do Norte. Ele foi levado ao trono por aclamação popular. Você lembra que Israel era todo esse mapa aí, olha, tanto a parte azul quanto a parte amarela. Roboão sucedeu a Salomão, o seu pai, e por uma série de motivos houve aí a divisão do reino. Então, Israel passou a chamar ali o Reino do Norte, aquela parte azul ali. E a parte sul ficou conhecida como Judá, o Reino de Judá. Percebam que Jerusalém está no Reino do Sul. Então, Israel está acima, Judá
ao sul, e Jerusalém ficou sendo, então, a capital do Reino do Sul. Tá? Estou falando isso porque daqui a pouquinho a gente vai ver algumas coisas sobre Jerusalém estar no sul. Então, quando houve essa divisão, Jeroboão foi o primeiro rei. O seu reinado durou cerca de 22 anos e foi próspero e caracterizado por intensas atividades de construção. Ele realmente queria estabelecer ali o Reino do Norte de uma maneira forte, de uma maneira significativa, então o reinado dele foi caracterizado por isso, diversas construções para a edificação do Reino do Norte. No entanto, ele ficou conhecido como aquele que fez pecar a Israel. Por mais que ele tenha sido próspero, por mais que ele tenha sido politicamente bom, espiritualmente não foi, porque ele ficou conhecido como aquele que fez pecar a Israel. E qual que era o pecado? Idolatria. Tá? Exatamente. Com o propósito político de afastar os israelitas do norte da adoração em Jerusalém, Jeroboão construiu santuários em Dan e Betel e estabeleceu ali imagens de bezerros, trazendo para dentro de Israel um sincretismo religioso que misturava a adoração a Deus com a idolatria. Então, perceba que, como Jerusalém tinha ficado no sul, Jeroboão não queria nem que o povo fosse para lá, para a adoração. Quanto menos o pessoal fosse para lá, melhor. Somos suficientes. Né? A adoração a Deus seria no templo de Jerusalém? Não, mas a gente faz aqui os nossos templos também. E o sincretismo religioso, né, ele misturava, olha só que interessante, ele misturava a adoração a Deus, então tinha lá o nome de Deus, né, adoração a Deus, mas ele misturava isso com a idolatria. Isso não é exclusividade do cristianismo, não. Está vendo que isso aí já veio 1000 anos antes de Cristo. Né? Isso já acontecia e acontece até os dias de hoje. Né? O que mais tem é gente misturando o nome de Deus com idolatria. Né? Lá em 14:9, né? Deus falando a Jeroboão através do profeta Aías, ele diz: você tem feito mais mal do que todos os que viveram antes de você, pois fez para si outros deuses, ídolos de metal, né? Você provocou a minha ira e voltou as costas para mim. Aí a gente vê aí, como a gente tem visto em várias pregações, o quanto Deus odeia a idolatria. É fácil a gente falar, quem que mistura, né, Deus com ídolos de metais e tal, então para a gente é fácil atacar a igreja romana, mas na igreja evangélica tem também, viu? Tem também idolatria, muitas vezes não são ídolos de metais, mas são, sabe, pessoas, templos, tudo isso vem acontecendo já há bastante tempo. Então, o que acontece? Jeroboão morre e é sucedido por seu filho Nadab. Então, Nadab, o que aconteceu? Olha, ele reinou 2 anos sobre Israel e, carimbo, né, de todos eles, fez o que o Senhor reprova, andando nos caminhos de seu pai e no pecado que ele tinha levado Israel a cometer. Na nossa revisão aqui, olha, Baasa matou a Nadab e passou a reinar em seu lugar. Matou toda a família de Jeroboão, que era um cumprimento, né, da palavra do Senhor, que foi anunciada pelo profeta, né, pelo profeta Aías. Isso aconteceu por causa dos pecados que Jeroboão havia cometido e havia feito Israel cometer. Então, aí, Baasa torna-se rei, né, de todo Israel. Em Tirza, que era a capital do norte nessa ocasião, ainda era Tirza. E ele reinou 24 anos. Fez o que o Senhor reprova, carimbão lá também nele, né? Fez o que o Senhor reprova, andando nos caminhos de Jeroboão e nos pecados que ele tinha levado Israel a cometer. Olha, 24 anos, né? Aí a gente pensa assim, poxa, por que Deus permitiu, né, que um rei ímpio, um rei que era seu inimigo, reinasse por tanto tempo? Não é verdade? A gente tem pressa, né? A gente tem pressa, mas nem sempre Deus tem. Porque, afinal de contas,
você vê aí esses reis sendo castigados porque pecaram e fizeram o povo pecar, não é? Mas o povo tem a sua responsabilidade também, o povo merecia juízo também, porque era idólatra. E acontece isso o tempo todo aí nessas passagens que a gente tem visto aí nessas últimas semanas. Baasa morre e seu filho Elá assume o trono pelos próximos 2 anos. Zinri, um dos comandantes do exército, conspirou e matou o rei Elá quando este estava em um momento de embriaguez. O país ali em guerra, ali com uma cidade vizinha, e o rei, enquanto isso, estava lá enchendo a cara. E, nesse momento, Zinri, então, vê aí uma oportunidade de ir lá matar o rei e tomar posse do trono. Assim que começou a reinar, logo que se assentou no trono, ele eliminou toda a família de Baasa. Não poupou uma só pessoa do sexo masculino, fosse parente ou amigo, por causa de todos os pecados que Baasa e seu filho Elá haviam cometido e levado Israel a cometer. Pois, com os seus ídolos inúteis, provocaram a ira do Senhor, o Deus de Israel. Ele pecou e fez o povo pecar, assim como os seus antecessores. E hoje chegamos aqui nessa passagem, então, vamos dar aí uma olhada na passagem de hoje, de 15 a 28, né? O que aconteceu? Então, Zinri assume como rei em lugar de Elá, ele mata a família e os amigos dos seus antecessores, tá? E isso causa revolta no povo que estava em guerra ali no reino vizinho. Eles estavam ali, eles tinham cercado ali uma cidade dos filisteus, né? O povo estava lá em campo de guerra, essa notícia chega ao povo e o povo fica revoltado, ele matou o nosso rei. Você percebe que, mesmo com todos os pecados, né, de Elá, o povo, pelo jeito, amava o rei, né, e ficaram absolutamente revoltados. Eles proclamam a Onri, que era comandante do exército, que estava ali no acampamento com eles, tá? E, então, eles saem ali daquela cidade que estava sendo sitiada ali, eles saem dali e falam, não, pera lá, vamos primeiro resolver esse nosso problema interno aqui, depois a gente pensa na guerra aqui com o vizinho. Foram, então, até Zinri, até a capital, e cercaram a cidade. Pera lá. Isso. Sim, depois da capital cercada, Zinri se desespera e se suicida. Ele reinou durante 1 semana apenas, né? Então, você pensa que 1 semana, num dia, ele está ali por cima, né? Ele é o rei, ele saciou aquela sua sede de poder, ele matou o rei, e então agora ele era o rei soberano, né? Só que você percebe que 1 semana apenas depois, ele está no mais completo desespero, e ele se suicida. E a Bíblia diz o seguinte, olha, tudo por causa dos pecados que ele havia cometido, fazendo o que o Senhor reprova e andando nos caminhos de Jeroboão e no pecado que ele tinha cometido e levado Israel a cometer. 1 semana. Você vê que o rei anterior lá tinha ficado 22 anos, e ele, em 1 semana, ele leva toda essa carga de ter cometido, né, por um número de dias muito menor, né, mas ele também é, até hoje, conhecido como um rei que andou em caminhos que o Senhor reprova, pecou e levou Israel também a pecar. Aí o que aconteceu? O reino do norte ficou dividido. Diz que metade do povo queria que o rei fosse Onri, né? E a outra metade preferiam a Tibni. Então, a nação ficou dividida nesse momento. 4 anos se passaram. A gente lê ali, tudo muito próximo, né? A gente lê ali, em 2 segundos, a gente leu a passagem inteira. Mas, entre o rei Zinri, que se suicida, e a verdadeira posse, né, de Onri, passam-se 4 anos. Durante esses 4 anos, a nação ficou dividida em 2 partidos. 4 anos se passam até que Tibni morre e Onri é finalmente coroado o rei de Israel.
Vamos dar uma olhadinha aqui no reinado de Onri, naquilo que a Bíblia nos revela, tá? No 31º ano do reinado de Asa, rei de Judá, você vai perceber sempre isso no livro de Reis, né? Se fala em que ano que estava o reinado do reino do sul, quando se fala do norte. E o contrário também, né? Quanto tempo que estava o reino do norte, enquanto se troca ali o rei do sul. Isso, para a gente, às vezes, passa batido, mas, para quem estuda a cronologia da Bíblia, isso é muito importante, né? Então, no 31º ano do reinado de Asa, olha quanto tempo que Asa já era rei de Judá. Então, Onri tornou-se rei de Israel e reinou por 12 anos, 6 deles em Tirza, na capital do Reino do Norte. Ele conseguiu, olha só, ele conseguiu conciliar e unificar o reino, né? O reino que estava polarizado, né? Para usar uma palavra que a gente tem ouvido bastante de uns anos para cá. Ele conseguiu conciliar o povo e unificou o reino, porque por muito pouco que não há aí uma divisão da divisão, né? O reino quase se dividiu de novo. Mas não, ele conseguiu conciliar, ele unificou o reino ao redor de si. Aí o que ele fez? Olha só, ele comprou de Sêmer uma colina onde construiu uma cidade, a qual chamou Samaria. Ele construiu essa cidade, fortificou essa cidade, e ela passou a ser, então, conhecida como a capital do Reino do Norte. Grandes obras fez, Onri ali no Reino do Norte. Porém, Onri fez o que o Senhor reprova e pecou mais do que todos os que reinaram antes dele. Andou nos caminhos de Jeroboão, filho de Nebate, e no pecado que ele tinha levado Israel a cometer, ou seja, a idolatria, e assim com os seus ídolos inúteis, provocou a ira do Senhor, o Deus de Israel. Mesmos pecados que os seus antecessores haviam cometido, ele também assim o fez. Você percebe que a Bíblia, mesmo Onri tendo sido um rei importante, ela dá total destaque a essa parte aí, porque, veja bem, o rei de Israel, ele não precisaria ser apenas politicamente bom, né, economicamente bom. O rei de Israel, eles viviam numa teocracia. Além de ser o líder político do povo, ele teria que ser também o líder espiritual. Ele teria que conduzir a nação de acordo com a lei de Deus, né? E ele não fez isso. E a Bíblia dá todo o destaque justamente para essa parte espiritual. Ele fica conhecido como um rei que foi idólatra, que pecou e levou o povo a pecar. As partes boas, políticas e, enfim, estruturais que ele fez, são meio que ignoradas pela Bíblia. Aliás, na Bíblia até aparece uma coisa bastante interessante, assim, porque ela diz, olha, por acaso as coisas que ele fez, as suas obras, não estão lá no livro dos reis de Israel? Como quem dizendo, olha, eu sou a palavra de Deus, eu não estou preocupado com esse tipo de coisa. Se você quiser saber o que ele fez de bom, vá lá para outro livro, lá procure. Isso não é disso que nós estamos tratando aqui. A Bíblia trata da parte espiritual, e nessa parte Onri foi um fracasso, tanto quanto os seus antecessores. E aí o seu filho Acabe foi o seu sucessor. Onri morre e o seu filho Acabe foi o seu sucessor, sendo aí Acabe o seu sucessor. Acaba aqui também nosso estudo de hoje. Foi muito boa essa, né? Mas não acaba o problema com o reino de Israel. Você vai ver aí a partir da semana que vem que Acabe foi terrível também, né? Mas não vou ficar dando spoiler aqui. Se você quiser, você leia aí na Bíblia. Eu não sei se existe isso até hoje, assim, mas antigamente eu lembro que tinha umas revistinhas que saíam contando os próximos capítulos da novela. Vocês compravam isso aí, não? A Dora comprou muito revista Capricho, né, para saber o que ia acontecer naquelas Contigo. Era assinante. Todo mundo se interessava, né? Então também, olha só, se interesse pelo que vai ser pregado na semana que vem, né, e leia aí na sua Bíblia aí, a partir do versículo próximo. Pecou e fez o povo pecar. O que a gente pode trazer, então, de reflexão
para nós nesses dias, né? Algumas reflexões. Ou nós vivemos para a nossa própria glória, ou nós vivemos para a glória de Deus. É assim, é esse dilema. Nós vivemos para a nossa própria glória, ou nós vivemos para a glória de Deus? Eu lembro que o primeiro catecismo protestante que eu vi foi o de Westminster, né? E a primeira questão do catecismo de Westminster é mais ou menos assim: qual a finalidade do homem, né? Qual o fim principal do homem? Ou seja, para que o homem foi feito? Por que nós existimos? O que nós estamos fazendo aqui? E aí o catecismo diz que a finalidade do homem é glorificar a Deus e alegrar-se nele para sempre. A nossa função, nós fomos feitos com um propósito definido. Nós fomos feitos para glorificar a Deus. Assim como o avião foi feito para voar. O dia que o avião não quiser mais voar, que ele quiser andar na autoestrada, vai ser o caos. Ele não foi feito para isso. Ele pode até se dar bem durante um tempo, né? Olha que legal, eu estou mais rápido do que todos os outros carros, mas ele está fora do propósito dele. Toda vez que nós vivemos para a nossa própria glória, nós estamos fora do nosso propósito. Toda vez que nós vivemos para a nossa própria glória, nós estamos fora do nosso propósito. Porque nós somos feitos para vivermos para a glória de Deus. E olha, o avião ali, ele pode até se dar bem aí durante um tempo, né? Mas na primeira curva, vai ser um desastre, né? O primeiro túnel que ele tiver que passar, você já imaginou, não? Vai ser um desastre. E assim somos nós também. Quando nós vivemos para a nossa própria glória, de repente está indo tudo bem, está indo tudo legal, né? Mas vai chegar um momento em que vai dar ruim, porque nós estamos fora do nosso propósito, assim como esse avião está fora do propósito dele, querendo andar na estrada junto com os outros carros. Eu fiz essa imagem naquelas inteligência artificial, sabe? Ficou bacana, estou muito moderninho, né? Olha, ficou bacana mesmo. Misericórdia. A essa conclusão que nós chegamos aqui, Salomão já tinha chegado também. Salomão foi o antecessor de todo esse pessoal aí que a gente viu hoje, né? E lá em Eclesiastes, a gente viu há pouco tempo atrás também as falhas de Salomão, mas a verdade é que Deus escreve parte importante da sua escritura através de Salomão. As partes de grande sabedoria da escritura, Deus as escreve através de Salomão. E olha só, ninguém foi maior que Salomão como rei. Ele foi o maior dos reis. Ele diz o seguinte, olha: tornei-me mais famoso e poderoso do que todos os que vieram em Jerusalém antes de mim, conservando comigo a minha sabedoria. Não me neguei nada que os meus olhos desejaram. Não me recusei a dar prazer algum ao meu coração. Na verdade, eu me alegrei em todo o meu trabalho. Essa foi a recompensa de todo o meu esforço. Salomão fez muito também pela sua própria glória, né? Ele não se negou prazer nenhum. Mas lá no final de Eclesiastes, ele chega à seguinte conclusão: agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão. Tema a Deus e guarde os seus mandamentos, pois isso é o essencial para o homem. Pois Deus trará julgamento tudo o que for feito, inclusive tudo o que está escondido, seja bom, seja mal. Salomão, que foi o maior dos reis de Israel, ele teve tudo para a sua glória, mas no final ele reconhece que o que realmente importa, né, às vezes ele fala que tudo aquilo que ele conquistou, toda aquela grandeza, tudo aquilo que ele era, ele fala, olha, isso foi só correr atrás do vento. Isso aparece o tempo todo lá em Eclesiastes, né?
Foi correr atrás do vento, né? Aí ele fala, olha, um servo que eu tenho lá, humilde, que tem lá o seu bezerrinho e a sua esposa na sua casinha, ele é tão feliz quanto eu sou, tendo todo o ouro, toda a glória. A conclusão que ele chega nesse momento é essa: tema a Deus, guarde os seus mandamentos, pois isso é o essencial para o homem. Os seus sucessores em Israel ignoraram essas palavras e viveram para a sua própria glória. E é por isso que eles são lembrados até hoje, não pela sua glória, mas por serem aqueles que pecaram e fizeram o seu povo pecar. E aí é que está, então, a outra reflexão, para a gente encerrar já. Ai daquele que faz pecar o povo de Deus. Todo mundo aqui luta contra o pecado. Todo mundo aqui tem o seu pecado, tem ou não tem? Ou sou só eu que tenho? Não, acredito que não. Se a gente disser que a gente não tem pecado, né, a primeira carta de João diz isso, né? Se você disser que não tem pecado nenhum, você engana-se, né, a si mesmo, e a verdade não está em você. Então, todos nós temos aqui o nosso pecado, nós temos que buscar santidade, a gente tem que enfrentar todos os dias o nosso pecado, a gente tem que mortificar a carne, não é verdade isso? Não. Que Deus nos abençoe, que cada um consiga administrar isso, porque é algo que a gente vai ter que conviver até a glória, não é? Agora, se através do meu pecado eu faço pecar outras pessoas, que coisa terrível aos olhos de Deus. Uma coisa é o seu pecado particular, você administra, você convive, você confessa o seu pecado o tempo todo. Mas Deus nos livre do nosso pecado atingir a outras pessoas, principalmente o povo de Deus, principalmente os irmãos da fé. É algo terrível que está sendo mostrado aí na história dos reis, de quanto Deus se aborrece quando o rei peca e leva o povo a pecar também. Palavras de Jesus Cristo, lá em Mateus 18, 6 e 7. Mas se alguém fizer tropeçar um desses pequeninos que creem em mim, melhor lhe seria amarrar uma pedra de moinho no pescoço e se afogar nas profundezas do mar. Ai do mundo por causa das coisas que fazem tropeçar. É inevitável que tais coisas aconteçam, mas ai daquele por meio de quem elas acontecem. Que Deus tenha misericórdia de nós, né? Nós somos dependentes da graça e da misericórdia de Deus. Que Deus nos ensine com essas palavras, que nos ensine com o erro desses reis, né? Que Ele nos proteja contra a idolatria, né? Contra aquilo que nós exalamos, porque, olha, você sabe que, a partir do momento que você se posiciona como cristão, você passa a ser observado. Lembre-se que o mundo é inimigo de Cristo. Quando você se posiciona como cristão, todo mundo está te observando. Se você cai, eles vão falar, olha lá o Nil lá, não estava todo domingo lá na igreja, lá, tocando violãozinho, cantando aquelas musiquinhas, o que ele fez aí, ó. É muito sério, né? Se é um budista, se é um kardecista que tropeça, ninguém lembra da religião do cara, mas quando o cristão verdadeiro tropeça, olhos estão ali, esperando, né? Ansiosos pelo momento daquele cristão tropeçar. Que Deus nos livre, né, de palavras, de pensamentos e de atitudes que possam levar outras pessoas ao pecado também. Amém? Querido Deus, amado Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Que boa parte dessas coisas, Senhor, que foram expostas aqui nesta manhã, que entrem em nossos corações e que permaneçam lá. Nos mantenha, Senhor, a salvo. O Senhor é o nosso refúgio, o Senhor é a única coisa que temos, que nós possamos constantemente nos refugiarmos em Ti, na Tua palavra, na comunhão com os nossos irmãos, na oração,
e nos meios de graça que o Senhor tem nos dado, que o Senhor tem nos agraciado com eles. Seja, Senhor, a fortaleza minha, da minha família e de cada um aqui nesta manhã. Em nome de Jesus. Amém.